Nando é um comissário de bordo carioca que vive entre Nova York e o Rio de Janeiro, e ele tem um relacionamento com um jogador de futebol famoso, o Caio. E se hoje já é difícil um jogador de futebol revelar sua sexualidade, imagina no final dos anos 80 e começo dos 90. É nessa época que a AIDS se torna uma epidemia mundial e o AZT começou a ser usado como forma de tratamento, mas ele ainda era proibido no Brasil. Quando Nando descobre que é portador do vírus, ele decide, junto com a sua amiga Leia, trazer o medicamento dos Estados Unidos para o Brasil clandestinamente, para quem não tinha meios de importar o remédio porque era muito caro. Isso tudo é verídico, realmente aconteceu, com um grupo de comissários da então companhia aérea Varig, e é essa a premissa da série Máscaras Não Cairão Automaticamente da HBO. Mas, segundo uma reportagem da BBC, a importação desses comprimidos não começou com a AIDS, mas logo no começo dos anos 80, quando os comissários aproveitavam os voos internacionais para fornecer remédios contra o câncer, por exemplo. Tudo isso era um gesto de solidariedade às pessoas que, no caso da AIDS, além de lidar com a doença, tinham que lidar com o preconceito das pessoas, já que o HIV já foi chamado de câncer gay, só porque os primeiros casos que vieram a público aconteceram entre essa população. Apesar de, desde aquela época, ser um fato que qualquer pessoa poderia contrair o vírus, não só através de fluidos corporais, mas também por transfusão de sangue, seringas compartilhadas, etc., era a população homossexual a mais estigmatizada. Nessa reportagem da BBC, a gente vê que na própria Varig muitas pessoas morreram e, se elas não morriam, a companhia dava um jeito de fazê-las se aposentar. No segundo episódio, o seriado relembra bem um momento histórico super importante, a chamada Operação Tarântula. Sob a fachada de combater a AIDS, a polícia de São Paulo iniciou uma perseguição a pessoas transexuais e travestis, num Brasil que havia acabado de sair de uma ditadura militar. A polícia, sem qualquer justificativa, realizava prisões e tortura a esmo contra essa população. Existem relatos até de mortes nesse período. Uma coisa que eu gostei muito no seriado foi que ele mostrou bem qual foi o papel das mulheres como suporte para quem sofria com a doença. Tanto mulheres cis, quanto mulheres trans e travestis, mulheres lésbicas e hétero, eram elas quem cuidavam dos pacientes, quando nem a família mais os ajudava, e foram elas as peças fundamentais na luta contra o preconceito. Outro fato que é verídico na série foi o protesto que ocorreu em frente à sede da Varig, em 1989, e a companhia já foi condenada a indenizar um dos seus funcionários por tê-lo demitido por causa do HIV. Esse tipo de discriminação era muito comum naquela época. O cantor Cazuza e o artista Leonilson, que foram vítimas da doença, também foram homenageados pelo seriado, que mostrou outros nomes importantes da época. O Cazuza, inclusive, foi capa da revista Veja em 1987, numa imagem super sensacionalista, e foi um verdadeiro desserviço na época. O Leonilson, ele é homenageado no último episódio. Ele foi um pintor, desenhista e escultor brasileiro. Ele aparece no seriado com a sua obra Léo Não Pode Mudar o Mundo, e ainda hoje ele é uma referência super importante para a arte brasileira. Outra homenagem feita pela série é a atriz Andréa Horta, que interpreta Andréa Brito, uma personagem inspirada na atriz Sônia Brea. Ela revelou em 1993 ser portadora do vírus. Ela se posicionou contra o preconceito e o estigma que os pacientes sofriam. Ela se dedicou à campanha de prevenção e conscientização e faleceu no ano 2000 por causa de um câncer no pulmão. Era muito comum que os pacientes de HIV desenvolvessem outras doenças oportunistas, e o câncer era uma delas, e eles morriam por causa dessas doenças. O AZT só foi autorizado no Brasil em 1991, mas em 92 começou a ser testado um novo coquetel, que era uma combinação do AZT com outros remédios. Em 2003, o Programa Brasileiro de Combate à AIDS se tornou uma referência mundial graças ao SUS, que oferece atualmente todo o tratamento de forma gratuita, além de todos os exames PrEP e PEP. Hoje em dia, uma pessoa pode se tornar incapaz de transmitir o vírus graças aos tratamentos oferecidos, mas mesmo assim,
10 mil pessoas morrem de AIDS todos os anos no Brasil. Em países pobres, a situação ainda é bem pior. A prevenção é ainda o melhor caminho. Você assistiu esse seriado? O que você achou dele? Eu gostei muito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aqui e até mais.